Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, a convite do professor Marcos, aqui da MGL Concurso, eu vim falar um pouquinho para vocês de o que aparece sobre língua portuguesa na banca FEPESE, né? Então, é uma banca que costuma cobrar que estilo de prova, quais conteúdos que mais caem, porque muitas vezes a gente não tem tanto tempo de estudo, né? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, já estão há 3, 6, 9 meses, um ano estudando para um concurso, então você provavelmente já fez um curso completo de língua portuguesa, e aí a banca que vier você domina e tudo mais. Mas muitos, às vezes, acabam descobrindo o concurso quando abre o edital. E do edital, das inscrições, até geralmente a data do concurso, né, raras exceções, nós temos ali, né, de 2 a 3 meses, né, de 60 a 90 dias, às vezes tem banca que tem um pouco menos, né, eles abrem as inscrições e 45 dias é a prova. Então, se você está nessa situação, é interessante que você assista a este vídeo falando da banca FEPESE, justamente para você entender, poxa, beleza, eu preciso estudar de tudo, mas eu não tenho tanto tempo, eu trabalho, eu faço muitas coisas, eu tenho família, eu não sei como que é a vida de cada um, né, faço faculdade, alguns de vocês, então eu preciso focar naquilo que mais aparece, tá? Então, assim, é uma banca que se nós, eu sempre falo isso de todas as bancas, tá? O ideal, no mundo ideal e perfeito, eu recomendo, obviamente, que vocês estudem português completo, até porque, assim, vamos deixar uma coisa bem clara, a língua portuguesa é a sua língua nativa, né? E ela é importante para qualquer profissão que você vai exercer, né? Vocês vão produzir textos dentro do cargo de guarda municipal, então é importante você escrever, né? Aprender a escrever, ter a prática da leitura, que anda muito esquecida hoje em dia, então muitos de vocês às vezes enviam mensagens na plataforma da MGL, ou para mim no meu perfil individual, falando, ai, professora, como que eu melhoro tal coisa? Como eu melhoro tal coisa? A primeira coisa que eu sempre digo é você ler, você tem o hábito da leitura. E quando eu falo hábito da leitura, é de comprar um livro e ler, né? Um livro por mês. Né? Parem para pensar, se você tiver o hábito de leitura, você praticar a leitura, um livro por mês, no ano você leu 12 livros. Ah, mas nada a ver eu ler livro, né? Eu estou lendo conteúdo de concurso. Não, tudo bem, mas assim, quando você lê livros, né, você está aprendendo vocabulário, você está aprendendo as relações sintáticas, né, por cognição, você está, querendo ou não, tendo contato com a língua portuguesa, adquirindo conhecimento de mundo, por exemplo, algumas bancas às vezes têm prova de redação, para você saber o que escrever, então é muito importante que, independente do que eu disser aqui, do que eu falar, ó, isso cai mais, e você for procurar essas aulas em específicas para estudar, e às vezes até não estudar outros, é importante que você entenda que, assim, qualquer banca, inclusive a FEPESE, ela pode cobrar qualquer conteúdo de língua portuguesa, porque quando nós temos o edital, raras exceções, raríssimas mesmo, tá? Sempre quando vem um edital de qualquer banca de concurso, das mais conhecidas, das menos conhecidas, o edital de língua portuguesa traz a língua portuguesa completa, todos os conteúdos. Então, assim, é importante deixar claro que eu vou falar o que mais cai. Estamos entendidos? Ah, mas mesmo falando que mais cai, você foi para a prova e do que eu citei que mais cai, 2 não caíram, caíram coisas que eu não citei. Sim, porque pode acontecer, porque no edital está escrito o quê? Língua portuguesa completa, tá? Eles abrem os tópicos lá, mas é tudo, certo? Então, eu preciso que você tenha isso em mente, né? Em qualquer banca, qualquer prova que você for fazer que aparecer a disciplina de língua portuguesa, pode vir qualquer conteúdo. Tá? O que nós fazemos aqui é uma análise da banca. O que é a análise da banca? Nós pegamos os 4 últimos anos aí da banca e nós vamos percebendo algo que é recorrente e que sempre aparece, né? Geisa, mas pode, por exemplo, na minha vez, né? O iluminado, na minha vez, no meu concurso, a banca mudar de perfil e não cair nada disso? Pode. Ah, mas daí é sacanagem, né? Não. Se tá no edital, língua portuguesa, eles colocam, não sei, cada banca escreve de um jeito, né? Fonologia, ortografia, sintaxe, morfologia, é tudo, gente, tá? Então, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Falando um pouco da banca FEPESE, os conteúdos que mais aparecem, eles vão variar, tá? De acordo com o número de questões, certo? Então, tudo depende do concurso que você vai fazer dessa banca, tá? Se a banca, se o seu concurso tiver 5 questões, tá? Nós temos aqui o que geralmente aparece, tá? Do número 1 ao 5, 6 ali, às vezes troca com o 5, tá? Eu diria isso, né? Entre o 5 e o 6 eles alteram, certo? Então, assim, não tem uma banca, uma prova de todas as de 2024 e 2025 que nós já tivemos, tá? 23 também, que não caiu figuras de linguagem. Então, vai estudar figuras de linguagem, tá? Principalmente, uma dica aqui, deixa eu pegar eu consegui escrever aqui, principalmente, tá? As figuras de linguagem do aspecto semântico. A gente fala de figuras de sentido.
tá? Existem muitas figuras de linguagem, pessoal. Então, por exemplo, assim, uma coisa para ficar claro, eu sou uma pessoa graduada em letras, né? Por isso que eu dou aula de língua portuguesa. Eu lembro que quando eu estudei, nós tínhamos mais ou menos 120, 130 figuras de linguagem. Meu Deus, eu vou estudar 130. Não, não cabe a você estudar todas essas. Você vai estudar as que mais aparecem, as que nós mais utilizamos no dia a dia, principalmente as figuras de sentido. Então, assim, até citando aqui, anotem, eu não vou anotar, né? Figuras que mais aparecem. A metáfora, que é uma, assim, é uma figura que permeia o nosso dia a dia a todo momento, a toda hora, né? A ironia, certo? A metonímia, catacrese, tá? A personificação, essas são as figuras, assim, que mais aparecem, tá? As figuras de sentido. Não que não possa aparecer uma outra figura, certo? Então, eu quero que vocês tenham calma nesse aspecto, não é para você ir procurar todas as figuras de linguagem que existem, decorar e estudar todas. Não, foquem nas figuras de sentido. Por exemplo, as figuras de som não aparecem com frequência. O que seriam figuras de som? Onomatopeia, antonomásia não, a literação e a sonância. E por que as figuras de som não aparecem? Porque para a figura de som aparecer na prova, a gente teria que ter uma letra de música, a gente teria que ter um poema, então não é o perfil da FEPEDS. Por isso que eu estou falando para vocês, dentro das figuras de linguagem, foquem nas figuras de sentido ou figuras de semântica, tá? E essas que eu listei aí. Se você qualquer coisa, pausa esse vídeo, anota e basta pesquisar e se informar sobre. Beleza? Ok? Interpretação de texto sempre cai, isso é óbvio, tá? Pode cair aquela interpretação de texto básica, vem o texto e ele pergunta sobre o texto, né? O autor do texto quis dizer com, tá? E aí sempre, assim, uma coisa importante, gente, a resposta está sempre no texto. Tá? Tem uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. A resposta das questões de interpretação de texto está sempre no texto. Leia o texto. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em língua portuguesa, você precisa ler o texto para resolver a prova pelo menos 2 vezes, né? Ou até 3. Ah, mas aí eu perco o tempo de prova. Se você tem o hábito da leitura no seu dia a dia, antes de fazer o concurso, você consegue em uma leitura já enxergar as relações textuais, né? E aí você não perde tempo de prova. Ou mesmo que você tenha o hábito da leitura e você leia 2 vezes, você lê rápido. Quem lê rápido é porque tem a prática da leitura, e aí não perde tempo de prova. Então, assim, tudo isso é resultado de uma prática anterior, tá? E assim, reitero, eu sempre bato na tecla, quem me conhece aqui. Cara, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Não adianta, eu não entendi isso, eu não sei. Você lê, tá? Domina a língua portuguesa, interpreta bem, que é o número 2, que é o que a gente está falando, e escreve bem quem lê, tá? A leitura é a primeira etapa, certo? Eu tenho preguiça, aí o problema é seu, tá? Ai, professora, você está sendo grossa. Não, eu estou sendo objetiva e direta, né? No mundo, e vamos falar do país Brasil, em que as pessoas cada vez mais não leem, não sabem escrever, não sabem produzir bons textos, são péssimos profissionais no mercado de trabalho, né? Eu estou falando da grande maioria, você vai ser a exceção. Então, você leia, né? Você para de preguiça de ler. Num mundo que as pessoas postam lá no Instagram, né? Aqui vai uma bronca. Postam lá no Instagram, no Facebook, sei lá que rede social, postam lá no cartaz ali do tiozinho da esquina, na panificadora, né? Tá escrito lá, pão de queijo R$1,99. A pessoa chega para comprar o pão de queijo e fala, quanto que é o pão de queijo? Tá escrito, meu. Tá escrito. Mas as pessoas não leem, né? Se você é uma pessoa que vende coisas, não sei com que você trabalha, você divulga lá o seu trabalho, você faz uma imagem bonita lá, coloca, né? Tô vendendo morango do amor, agora que tá na moda, sei lá se já passou, né? Por tantos reais, tá tudo escrito na imagem, na legenda. Primeira mensagem que mandam. Oi, tudo bem? Qual o valor? Tá escrito. Tá escrito. As pessoas não leem, elas não leem legenda. Elas. Não é possível. Tá? Então, assim, você quer ir bem no número 2, e uma dica, né? Se a sua prova tiver 5 questões, a gente vai ter um número 2. Mas se a sua prova tiver 10 questões, 15 questões, 20 questões, a gente vai ter 2, 3, 4 questões de interpretação de texto. E, gente, vocês me desculpem, interpretação de texto é uma coisa que você não pode perder, sabe? Não é a questão que você tá para errar. Você errar a questão de crase, eu aceito. Porque às vezes você não deu tempo de você aprender todas as regras e tudo mais. Tá tudo bem você errar uma questão de crase, né? Porque, eu não sei todas as regras da língua portuguesa, ok. Mas a interpretação de texto não tem a ver com regra, muitas vezes. A interpretação de texto tem a ver com leitura, com domínio da leitura. E aí eu sempre digo, candidato que perde, que erra a questão de interpretação de texto, ainda quer fazer recurso, porque, não vem me encher o saco, né? Você lê? Não lê? Então não enche o saco, aprende a ler. Coloca a prática da leitura. Sim, isso daqui é uma lição de vida neste momento, volta, tá? Então, interpretação de texto, ou, né, é aquela interpretação básica, vem o texto, pergunta sobre o texto, ou principalmente isso aparece muito, mas muito, vocês vão ver um exemplo aqui, tá? O que é?
Eles fazem pequenas frases sobre o texto, tá? Pequenas informações sobre o texto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, e você precisa colocar na ordem a sequência das ideias. Então, eles querem, por exemplo, eles colocam 1, 2, 3 e 4, informações sobre o texto. E eles querem que você coloque a ordem que aquelas informações do texto apareceram no texto, né? Então, às vezes, vai começar pela 3, depois vai para 1, vem para 4, vai para 2, tá? Gente, olha, vou repetir a frase que eu sempre falo sobre a interpretação de texto. A resposta está no texto. Volte quantas vezes for necessário, tá? É só voltar e ver. Essa informação apareceu primeiro. Essa é depois, tá? Leitura, leitura, leitura. Essa leitura, né, que muitos vão dizer leitura em excesso, mas eu falo que é o básico da leitura, né? Porque eu parto do princípio que sim, o mínimo que as pessoas precisam fazer é ler um livro por mês, além de ler notícias, reportagens, e ler. Não é ouvir um trechinho. Ah, Geisa, mas eu posso ouvir podcast? Pode. Eu posso assistir ao jornal na televisão? Pode. Mas o texto escrito, ele te ensina, sabe? Ele te ensina a escrever. E por que eu tô falando isso? Porque daí a gente vem pro 3. Cara, um conteúdo que cai muito. Ortografia. Grafia significa escrita. Orto significa correta, tá? Cai muito, mas cai muito a correta escrita das palavras. Você precisa saber isso, né? Aí chega na questão, mas eu não sabia. Existem as regras, lógico que existem regras de acentuação e de uso do hífen. Mas, para além das regras, se você tem o hábito da leitura, né, você vê como que... E a leitura de textos adequados, né? Ah, professora, eu li lá no Instagram de quem? A pessoa escreve correto? Eu não sei. Então, eu estou pedindo para vocês lerem textos, livros. O livro, ele passa por uma correção ortográfica, sabe? Então, assim, por quê? Porque quando você lê o texto escrito, você vê como que a palavra se escreve. Você vê ela uma vez, você vê ela 2 vezes, você vê ela 3 vezes, você aprendeu a escrever, tá? Seja no uso do hífen, seja na acentuação. E muitas vezes não vem nem hífen, nem acentuação. Literalmente, vem para você saber dominar aquela escrita. E aqui na ortografia, tá, gente? Vou colocar um além. Eles trabalham muito com o uso de sinônimos, que são palavras semelhantes no significado, às vezes para substituir, relacionado com a interpretação de texto, tá? Antônimos, também muitas vezes relacionado com a interpretação de texto, mas uma coisa que vem bastante, tá? São homônimos, palavras iguais na escrita ou na pronúncia, mas diferente no significado, e principalmente aqui, ó, parônimos, tá? Isso daqui é ortografia, eu vou trazer, sabe? Que é quando você tem aquelas palavras, por exemplo, assim, vou dar esse exemplo, mas aqui a gente vai ter uma questão. Imigrante e emigrante. Aí, esse é o momento que muita gente estava assistindo a aula e está falando assim, existe emigrante? Existe. Nossa, eu não sabia. Tá tudo bem, se você não sabia, tá aprendendo, né? Eu sempre falo, nunca é tarde pra gente aprender, tá aprendendo. Melhor aprender agora do que nunca, tá? Então, por exemplo, existe lá a palavra emergir e imergir, né? Ascender com SC e ascender apenas com C, certo? Então, homônimos e parônimos é um conteúdo que pode aparecer com força em ortografia, tá? Ortografia. Só que também se relaciona à interpretação. Por que se relaciona à interpretação, Geisa? Porque muitas vezes eles dão palavras muito parecidas, por exemplo, flagrante e fragrante. Existem os dois. Aí eles te dão uma frase e você tem que marcar qual que fica correto ali. Você tem que saber o sentido. Então, você tem que saber o significado na escrita, flagrante, né? Foi preso em flagrante, certo? No ato. A fragrância do perfume, o cheiro, né? Então, aí você tem que saber o significado dessas palavras parônimas, ou seja, ortografia correta, mas, né, diferentes sentidos, e escolher o sentido que encaixa na frase que ele deu, a interpretação de texto, tá? Então, tá tudo muito relacionado, certo? Então, assim, de verdade, se tiver 5 questões na sua prova, se tiver 10 questões, se tiver 15 ou 20, cara, isso daqui vai vir, tá? Isso daqui vai vir. Você quer ganhar a questão, pode estudar isso daqui, tá? Inclusive, quando vocês forem estudar homônimos, parônimos e tudo mais, né, pesquise mais na internet, porque qualquer aula que você assistir sobre isso, ela vai dar alguns exemplos, tá? Mas vai no Google, vocês sabem usar o Google, porque vocês usam o Google para tanta coisa inútil, então aprende a usar para coisa útil, né? Então coloca lá no Google, tabela de parônimos da língua portuguesa, tabela de homônimos, você vai encontrar tabela, vai em imagens, vocês vão encontrar tabelas. Agora, obviamente, aquela tabela não dá conta de tudo, existem inúmeros parônimos e homônimos, mas provavelmente aquela tabela traz os que mais aparecem nos concursos, tá? Porque são aqueles utilizados no dia a dia,
beleza? Vocês já vão ver isso daqui, eu vou voltar. Crase é um conteúdo que eles gostam bastante de cobrar, vou colocar um círculo, tá? Tem que estudar crase, e uma observação importante, regência se relaciona diretamente com crase, tá? Regência é saber se um substantivo, se um verbo, se um adjetivo, um advérbio pede uma preposição ou não, né? Se rege ou não o uso de uma preposição. E se essas 4 palavras pedirem uma preposição e a preposição for a letra a preposição a, aí eu tenho que entender que na frente pode ter um substantivo feminino que pede o artigo a. Preposição a com artigo a, acento indicativo de crase. Então, regência e crase são 2 coisas intrinsecamente relacionadas. Nesse momento, ó, tá vendo como o vocabulário é importante? Tem gente me ouvindo e falando o que é intrinsecamente? Google, pesquisa, reitero, pesquisa, né? A pessoa digita no Google, como comprar monjoaro, nem sei se fala assim, Ozempic para emagrecer, tal, ao invés de ir ao médico. Porque não tem nada contra quem usa, mas vai ao médico, o médico vai te indicar isso. Mas não, pesquisa lá para comprar, né? Mas não pesquisa o que é regência e crase. Eu fico nervosa. Professor, você tá nervosa? Tô, tá? Eu tô dando bronca aqui, né? Gente, mas é verdade, de coração, cara, usa a internet a seu favor, não contra, sabe? Vocês pesquisam tanta coisa, não pesquisa. Você quer passar no concurso, não quer? Você quer ser aprovado. Eu posso vir aqui te falar um monte de coisa. O que você está fazendo da vida? Você está pesquisando? Você está estudando? Tá? Aí vem o uso dos pronomes. Eu diria, na minha opinião, uso dos pronomes e concordância, tá? Ou aparece uma questão de cada, ou aparece de um ou de outro, tá? E aí, reitero, depende do número de questões, tá? Se forem 5 questões, digamos que as 4 primeiras, e aí as 5, ou vai ser o número 5, ou vai ser o número 6. Se tivermos 10 questões, pode colocar tudo, vai vir tudo, tá? 15 questões, vão vir 2 de cada um. 20 questões, sei lá quantos de cada um, tá? Então, tenham consciência disso. Eu trouxe uma prova aqui para mostrar isso aqui para vocês de 10 questões, tá? Inclusive, é uma prova de outubro ou novembro de 2024. Por quê? Porque as provas que eu encontrei de 2025 desta banca, todas são com 5 questões. E eu não queria trazer uma prova de 5 questões, justamente porque fica muito limitado, tá? Então, por isso que eu trouxe uma prova de 10 questões. Aí, o que pode aparecer ainda dos pronomes, concordância e regência, né? Tipologias textuais, tá? Então, por exemplo, tipologia textual o texto é narrativo, o texto é descritivo, o texto é argumentativo, o texto é expositivo, é injuntivo, tá? Então, tipos textuais. Pontuação, pode vir vírgula, travessão, parênteses, anota aí, são os 3 que mais aparecem, vírgula, travessão e parênteses, tá? Fonologia, isso daqui eu acho bizarro eles cobrarem, tem uma questão nessa prova que eu trouxe, o que é fonologia? O estudo dos sons, tá? Então, por exemplo, eles querem saber qual que é a sílaba forte de uma palavra. Existe? Lembra quando você estava na primeira série que você tinha que descobrir a sílaba forte? É casa ou é casar? Né? Aí a professora falava, chama a palavra, ou casa, ou casar, não, ou casa, essa é a forte, tá? Então eles cobram fonologia, dentro dessa fonologia pode aparecer o uso do dígrafo, uso do encontro consonantal, ditongo, tritongo, tá? E, assim, eu vou dar minha opinião agora eu não vou meter a boca em vocês, vou criticar a banca, tá? Eu não vejo esse conteúdo como tão importante para o falante da língua portuguesa no aspecto, assim, da profissão, tá? Lógico que é interessante vocês saberem, mas eu acho interessante vocês saberem a acentuação, tá? A fonologia, ela está relacionada com a acentuação. Está totalmente relacionada com a acentuação. Você quer entender melhor a acentuação, você dá uma estudada em fonologia, né? Quem é fonoaudiólogo vai estudar isso daqui a fundo, quem estuda letras também. Tem a ver com a aquisição da língua, com os sons. Então, assim, criticando agora a banca, tá? Eu não acho uma banca tão ruim, eu acho as questões bem legais, mas na minha humilde visão, cobrar fonologia, eu acho que tem tanta coisa mais importante para cobrar, sabe, sei lá, o uso dos verbos, né, o uso das conjunções do que fonologia, né? Fonologia é mais o estudo dos sons e ao meu ver, não seria tão interessante, mas ok, pode aparecer e eles gostam, tá? E formação de palavras. Formação de palavras é quando a gente fala, por exemplo, do estudo de derivação ou composição. E aí uma observação importante, formação de palavras está totalmente relacionado com o uso do hífen, porque eu preciso saber como se forma uma palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz, eu posso formar a palavra felizmente, né? Eu juntei um sufixo aqui, que a gente chama, formando uma nova palavra. Mas eu posso ter, por exemplo, a preposição em, eu posso ter a palavra boa, e eu posso ter a palavra hora, e eu posso formar a palavra embora. Tá? Geisa, embora vem de em boa hora? Sim, vou em boa hora, vou embora, né? Geisa, mas o que isso tem a ver com o uso do hífen?
Ah, porque eu posso ter, por exemplo, a palavra aluno, e eu posso formar a palavra, que vocês serão, porque todos passarão no concurso, ex-aluno. Ah, ex-aluno tem hífen, embora, infelizmente, não tem, né? Então, existem palavras que eu formo que são acoplados um hífen, e existem palavras que não. Então, por isso que o uso do hífen tem relação com o processo de formação de palavras, beleza? Então, assim, gente, esses são os conteúdos que mais aparecem. Pode aparecer algo diferente disso aqui? Com toda certeza pode, tá? Reitero, o que qualquer professor, né, de concurso trabalha? Ele faz um levantamento, né? Eu costumo fazer dos últimos 4, 5 anos da banca e observo a recorrência de conteúdos ali para vocês, ok? Vamos aplicar isso em uma prova aqui rapidamente e resolvendo exercícios? Então, olha lá. Desculpa, eu estava esquecendo do último aqui, número 11, colocação pronominal, tá? Que vai ter relação com o uso dos pronomes, tá? Eu coloquei ele como 11, eu não ia colocar, porque geralmente eu listo 10. Porque eu vi, assim, umas 4 provas de todas que eu pesquisei. Então, acho que vale a pena pensar sobre isso. Já que você vai estudar pronome, já estuda colocação pronominal. Beleza? Mas não é tão frequente assim, já cai bastante a frequência. Então, olha lá. A banca sempre vai trazer um texto do jeito que vocês estão vendo ali, ó. Tem um texto, geralmente esse texto tem espaços, tem essas linhas pontilhadas. Por quê? Porque vai ter alguma questão que é para você preencher essas linhas pontilhadas, tá? Uma coisa que me incomodou profundamente, FEPES, se você estiver me ouvindo, tá? Primeiro, elogiando a banca, só critiquei aquela da fonologia, mas, por favor, vamos organizar esse texto aqui, né? Fazer uma BNT aqui, ó, justificado, né? Porque os textos deles, gente, parece escrito assim, sabe? Me incomoda, eu tenho toque, né? Eu sou professor de língua portuguesa, eu já dei aula da disciplina METEP, que trabalha com a BNT e tudo mais, para quem está fazendo faculdade ou já fez, sabe disso, então me incomodou, tá, FEPES? Estou falando aqui uma crítica positiva e construtiva, né, se existe isso. Então, vamos lá, pessoal, vamos observar o texto. Os textos costumam ser bem tranquilos, tá, gente? Bem acessíveis, nada de misterioso. Leia atentamente o texto abaixo. Margarina. Há milênios, o homem faz e consome manteiga. A sua, papapá, a margarina, surgiu no século XIX como uma alternativa mais barata e saudável, interrogação, à manteiga. Afinal, em teoria, fazer manteiga pode ser simples, mas nem sempre foi uma tarefa fácil conseguir os insumos para isso. Em tempos de crise, papapá como leite podiam se tornar escassas e, por causa disso, muito caras. Foi exatamente em uma situação dessas que o imperador francês Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte mais famoso, ofereceu uma recompensa a qualquer um dos seus súditos que fosse capaz de inventar um substituto. Em 1869, o químico, eu vou pronunciar do jeito que eu acredito que seja, Hippolyte Mégy-Morier, né, francês, conseguiu, partindo de uma fórmula que também utilizava gordura animal, no caso o sebo bovino, ele chegou a uma substância parecida ou suficiente com a manteiga. O químico, então, vendeu sua patente para Hurgs, uma empresa holandesa que depois virou parte da gigante Unilever, hoje uma das maiores produtoras de margarina do planeta. Mais tarde, o sebo bovino foi trocado por óleo de semente de algodão, iniciando a jornada da margarina como um produto feito com origem vegetal. No início do século XX, os fabricantes de margarina conseguiram contornar uma das maiores reclamações dos clientes sobre o produto, a consistência oleosa demais. Adotaram um processo conhecido como hidrogenação, que é injetar hidrogênio em alta pressão num óleo vegetal, com a presença de um metal que atua como catalisador, neste caso o níquel. O resultado é uma gordura sólida. A margarina, agora com uma consistência mais palatável, galgou espaços nas prateleiras dos papapá. Nas décadas seguintes, seus fabricantes passaram a anunciar as supostas vantagens desta à saúde, desta quem? Da margarina, né? Mas no final dos anos 40, vários pesquisadores concluíram que o aumento das doenças tal, e o aumento dos ataques cardíacos em americanos de tal, poderiam estar relacionados à alimentação. Concluíram, então, que a gordura trans presente em alimentos hidrogenados, como a margarina, causa danos ao corpo humano, pois aumenta o colesterol ruim e diminui o bom. Atualmente, a margarina é produzida com óleo de soja, e a hidrogenação foi trocada pelo método de interesterificação, que não forma mais gordura trans, tá? Texto retirado da onde? Revista super interessante, né? O que é legal, às vezes, de fazer concurso, né? Você está adquirindo conhecimento de muito. Muita gente está assistindo agora essa aula, está lendo o texto comigo e falou, nossa, não sabia desse processo, né? Tanto que, assim,
Existia uma época que só se comia margarina, eu não sei a idade de vocês, aí a galera, né, se comia manteiga, voltou a comer margarina, aí a margarina tinha gordura trans, voltou a comer manteiga, e agora já tem a galera que fala, não, margarina é melhor que a manteiga, né, então tá explicando um pouco, eu não vou opinar aqui o que é melhor ou pior, até porque tem estudos e tudo mais, aí consulte um nutricionista e tudo mais. Beleza. Texto tranquilo de ler, nada difícil, alguns termos científicos da área da saúde, mas ok, beleza? Aí ele vem, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Lembra que eu falei? Eles vão pegar palavras para você preencher, tá? Então vamos lá, a primeira palavra é meia-irmã, né? Se eu voltar lá, ó. Há milênios o homem fez e consome manteiga. A sua meia-irmã, a margarina, beleza? E aí a gente precisa saber como que escreve meia-irmã. Com hífen ou sem hífen, né? Para quem não sabe, é com hífen, tá? Então a gente já elimina aqui esses três. Por que é com hífen? Você tem o substantivo, irmã, e você tem um numeral indicando metade, meia, né? Sempre que você estiver acompanhando um substantivo, um adjetivo, um numeral, você tem o uso do hífen, tá? Então, meia, irmã, beleza? E são dois vocábulos, né? São duas palavras, eu estou juntando duas palavras. Eu não tenho prefixo ou pseudoprefixo, eu tenho palavras. Existe a palavra meia sozinha? Existe. Existe a palavra irmã sozinha? Existe. Então, por isso que a gente fica com o hífen. Mesma coisa vai ser para o segundo, né? Ó, matérias-primas. Se você voltar lá, em tempos de crise, matérias-primas como leite, beleza? Então, matérias-primas, você tem duas palavras que existem. Existe a palavra prima, primas no plural, e existe a palavra matéria, matérias no plural, certo? São duas palavras que existem sozinhas e que eu juntei dando um novo significado, eu fiz processo de formação de composição de palavras por justaposição. Então, ficamos com matéria-primas com hífen, tá? A gente já elimina aqui, essa aqui a gente vai eliminar por causa da primeira, ficamos aqui junto. Aí, cara, eles deram a resposta, né? Eles deram a resposta, porque supermercado, a gente parte do princípio que é uma palavra que todo mundo sabe. Como que escreve supermercado? Você tem que saber, vocês vão ao supermercado. Ai, mas eu fiquei em dúvida. Não dá para ficar em dúvida, tá? Mercado é uma palavra, super não é uma palavra. Não existe a palavra super. Super é um prefixo. Você tem super-herói, supermercado, super oferta. O super, ele não é uma palavra que existe sozinha. Você não fala, isso é super. Ai, Geis, eu falo, beleza, mas isso é super incrível, isso tá subentendido algum termo ali. Então, supermercado eu escrevo junto, beleza? Por isso que a gente até já tem o nosso gabarito, tá? Porque aqui, ó, supermercado com hífen, aqui também não dava. Cardiovasculares, tudo junto, cardiovasculares, porque a palavra é vasculares, cardio também é um prefixo, tá? Você tem doenças, né, cardiopáticas, você tem ali outros termos formados por cardio. E meia-idade é a mesma coisa que minha irmã. Duas palavras juntas, tá? Então, gabarito, letra D. Isso daqui é uma questão do quê? Isso daqui é uma questão de ortografia, saber escrever corretamente as palavras. Dentro dessa questão de ortografia, de saber escrever corretamente as palavras, a gente teve o uso do hífen e o processo de formação de palavras. Então, em uma questão, eu tenho vários conteúdos, né? Basicamente você sabe escrever a palavra? Ok. Mas para você saber escrever essas palavras aqui, você tem que saber usar o hífen, e para saber utilizar o hífen, você precisa saber o processo de formação de palavras. Por isso que eu coloquei ali em cima o que apareceu nessa questão. Próxima. Olha lá aquela questão de interpretação que eu falei para vocês. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas de acordo com o texto. Então, interpretação, eu preciso saber o que está escrito no texto, né? Então, está escrito ali, letra A. A margarina foi criada para ser uma alternativa mais viável financeiramente do que a manteiga. Sim, não tá? Ah, não sei, volta no texto, gente, a resposta está no texto. Ó, a margarina surgiu no século tal como uma alternativa mais barata e saudável. Cara, tá escrito, a resposta está no texto, volta no texto, tá? Então, verdadeiro, ó, a margarina foi criada para ser uma alternativa mais viável financeiramente, falou barato diferente, não, isso aqui é barato, tá? Do que a manteiga, fechou. Próxima, a margarina é fabricada atualmente, a margarina que é fabricada atualmente utiliza gordura animal, né? Tá no texto que é gordura o quê? Vegetal, volta no texto. Aqui, ó. Peraí. Aqui. Mais tarde, o sebo bovino foi trocado por óleo de semente de algodão, iniciando a jornada na margarina como um produto feito com origem vegetal. Iniciou e continua, né? Ó, tá aqui, ó, óleo vegetal, aí vai fazer aquele processo de hidronização, tal, mas é um produto vegetal, tá? Então, falsa. Não é animal.
O processo de hidrogenação é posterior ao de interesterificação na produção de margarina. Volta no texto. Aqui, ó, vai estar basicamente aqui. Então, vamos ler aqui no trechinho, ó. Concluíram, então, que a gordura trans presente em alimentos hidrogenados, como a margarina, causa danos ao corpo humano, pois aumenta o colesterol ruim e diminui o bom. Atualmente, a margarina é produzida com óleo de soja e a hidrogenação foi trocada pelo método de interesterificação. Então, não vem um ou vem depois, né? Na verdade, foi trocado. Então, antes a gente tinha hidrogenação, agora a gente tem interesterificação. E ele está falando que é o contrário, né? Primeiro existiu esse, depois existiu esse. No texto, não. No texto deixa claro que primeiro existiu esse e depois esse. Então, falsa. Gente, reitero, a resposta está no texto, resposta está no texto, volta no texto, resposta está no texto. Tá? Gabarito, vamos olhar aqui, verdadeiro, falso, falso, B. Beleza? Essa questão é do quê? Interpretação de texto, né? E eu posso ir na sequência das ideias, eu posso analisar como essas ideias aparecem. Se vocês perceberam, a gente está indo na ordem, ó. A primeira questão estava no primeiro parágrafo, né? Segunda questão já estava ali no terceiro parágrafo, né? Quarto parágrafo. E a última já estava no final. Vai na sequência das ideias do texto, beleza? Próxima questão, assinale a alternativa em que todas as sílabas destacadas são tônicas. Essa é uma questão de fonologia que eu falei para vocês, que eu fiz a crítica aqui à banca FEPESP, né? Para mim, não deveria vir uma questão dessa, mas tudo bem, quem sou eu? Né? Eu sou uma Hellis Mortal, professora de português, eu não sou elaboradora da banca, né? Eu já fui elaboradora de banca, não da FEPESP, né? Eu já fui do Instituto OCP, mas hoje, e faz total sentido, né? Eu não posso ser de uma banca de concurso se eu dou aula para concurso, né? Inclusive, isso é motivo de anulação de um concurso, né, de suspensão. A gente teve aí um recente, essa aula aqui é de 2025, deixando bem claro agora, né, julho aí, agosto, mas a gente teve uma situação recente, que inclusive a banca que eu fiz parte, que está suspenso o concurso, porque uma pessoa que é da banca, que fez uma das provas, não foi de português, acho que foi de criminalística, não lembro, esse indivíduo é professor de um cursinho em São Paulo, não pode. Mas, professora, por que não pode? Gente, não pode. Né? Eu não posso fazer a prova que vocês, meus alunos, farão. Não faz sentido, né? Então, aí eu vou gravar essa aula, dar dicas, aí quem gostar dessa aula aqui vai lá para a plataforma da MGL, compra o curso, vê eu falando coisas que não faz sentido, tá? Então, cuidado. Então, a minha crítica aqui à banca, não sou, né, como eu disse, eu sou Hellis Mortal, a minha única crítica aqui, eu acho que esse tipo de questão, não sei se é tão válido, né? Até porque eu parto do princípio que alunos, né, alunos que eu falo assim, candidatos de nível médio, ou seja, que encerraram o ensino médio, tem que dominar isso. Ai, Geisa, mas o meu ensino médio foi fraco. Ah, eu era muito novo, negligenciei o estudo, eu era muito nova, negligenciei. Ok, todo mundo comete erros, mas corra atrás, tá? Então, o que é sílaba tônica, né? A sílaba forte, tá? Lembrando que sílaba forte pode ou não ter acento, tá? Mas se tem acento, a sílaba forte está ali, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ó, último está correto, a sílaba forte está em negrito, vocês estão vendo, porque está no U, né? Dúvida está correto. Agora, sábado não tá, por quê? Porque, ó aqui o acento, a sílaba forte estaria aqui, não aqui. Então, eu já sei que essa alternativa está errada, tá? É uma forma de vocês irem eliminando questão. Café, está certo. Túnel, está certo. Fêmur, está certo. Então, a gente conseguiu eliminar uma. Agora, o que você vai fazer, gente? Pronuncia. Geisa, mas lá na hora da prova eu vou estar lá fazendo, eu posso falar? Fala na sua cabeça, você não consegue? Dá um de louco, né? Faz assim, tá? E você vai imaginar que essas palavras são pessoas. E você imagina você chamando ela. Então, você fecha o olho lá na hora, a palavra rapaz, você fala, ô rapaz! Ou você fala, ô rapaz. Ah, você fala rapaz, eu fechei o olho pra vocês, né? Então, rapaz, correto. O menino, o menino, ou o menino, menino, correto, a gente já achou o gabarito. Mais fácil que isso, só 2 dias, né? Porque eles pegaram bem a primeira. Mas vamos lá, ó. Janela, né? Janela. Você fala janela, tá aberta, ou você fala janela, tá aberta? Janela. A tônica tá aqui. Engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Correto? Facilmente. E aí? Facilmente. Tá certo, né? Facilmente. Beleza? Então, a B tá errada por causa de janela, ok? A C a gente já viu que tá errado por causa de sábado, supor está correto, tá? Gratuito, gratuito. A tônica tá aqui, né? Gratuito. Ah, o evento é gratuito. Não, tá? Favor.
Ai, me faz um favor. Não, me faz um favor. Beleza? Ok, aqui é um X, né? Tá errado. Tá? Túnel, a gente já viu que tá correto. Fêmur, urso ou urso. Urso chegou, não, o urso chegou. Beleza? Por isso, gabarito, letra A. Sílaba tônica é sílaba forte. Não quer dizer que tem acento. Agora, quando tem acento, ela é a forte. Ok? Aqui tivemos uma questão de fonologia, né? Porque é a sílaba tônica e tudo mais. Geisa, pode-se dizer que essa questão tem uma nuance de acentuação gráfica também? Sim, né? Porque pela acentuação você consegue eliminar uma ou duas alternativas a depender do elaborador da prova ali, o que ele fez. Próxima questão. Essa questão é sobre sentido conotativo e denotativo. E lembre-se, sentido conotativo é sentido figurado. E aí, quando eu penso em sentido figurado, eu penso em figuras de linguagem. Então, quando eu falo em sentido denotativo, deixa eu anotar isso aqui, ó. Denotativo, denotação, é o sentido literal, o sentido normal das palavras, tá? Conotativo é o sentido figurado. Então, ó, analise as frases abaixo, aí eu já vou ler aqui, tá? Assinale a alternativa que indica corretamente todas as frases em que os vocábulos destacados estão sendo utilizados no sentido conotativo, ou seja, figurado, não aquele sentido que naturalmente eu espero. Então, por exemplo, tenho uma mensagem para lhe entregar. Tenho uma mensagem, eu pego a mensagem, vou fingir que isso daqui é um papel, uma mensagem para te entregar. Beleza, sentido literal. Aquele vizinho era um mascarado. Nunca sabíamos o que estava pensando. Gente, mascarado, eu estou usando uma máscara. Aqui, na frase, o sentido é de que ele ficava usando máscara? Não, mascarado é que ele era o quê? Duas caras, que ele, né, a gente não sabia qual era a verdade dele. Ou seja, um sentido figurado, porque não quer dizer que ele vivia de máscara, máscara literalmente, né? Ele não usa máscara, mas, né, ele tinha cara de quem simulava, certo? 3, a bateria do meu carro durou somente 1 ano e meio. Beleza, bateria, né? Lá o equipamento, bateria e tudo mais, né? Quem nunca parou na rua com a bateria teve que chamar o seguro ou se virar. 4, a bateria dos filhos do vizinho não acaba nunca. Ah, criança tem bateria? Não, né? Não, Geisa, mas a gente usa nesse sentido, mas não tem, é um sentido figurado. Por isso, 2 e 4 são frases em que nós temos as palavras com sentido figurado, né? Que são o quê? Metáforas. Isso são metáforas. O que é metáfora? É quando você usa um termo que tem um sentido literal, né, com outro sentido, né, em outro contexto, mudando ali, não mudando o sentido, mas fazendo valer uma nova expressão, beleza? Então, sentido metafórico, vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, aqui é figura de linguagem, tá? É a questão de denotação e conotação. Por quê? Porque conotação é figurado, figuras de linguagem. Aqui a gente está trabalhando com metáforas, ok? No 2 e no 4, no 1 e no 3, sentido literal. Próxima questão, acentuação gráfica, né, gente? Acho que não tem nem erro, só pensar. Então, analise o texto abaixo. Alçou um voo, né? Então, eu venho aqui e escrevo voo, tá? Voo, de acordo com o novo acordo ortográfico, regra de acentuação, não tem mais acento. Tinha, tá? Não tem mais. Então, você já elimina aqui, ó, 3 alternativas. No céu, cor de anil. Gente, cor nunca teve acento, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Maria José. Não sei de onde que eles colocaram isso. Estava muito longe de sua casa, né, de casa, sua saúde, né? E o e o i, quando em ato que você separa, tem acento, tá? Então, o i e o u tem acento, você já sabe o gabarito, tá vendo? Aí, quando você já sabe o gabarito e você lê a última, você fala, não era mais a mesma desde que teve a ideia de voar. Ideia não tem mais acento, tá? Paroxítonas terminadas em ditongo crescente não tem mais acento, tá? Perdão, ditongo crescente não. Em paroxítonas com ditongo aberto na sílaba tônica não tem mais acento. Ideia, geleia, epopeia, assembleia, não tem acento. Jiboia, troia, boia, não tem mais acento. Tinha, não tem. Ah, porque, né? Aí eu adoro esse povo que entra assim, porque esse povo agora tá mudando a escrita. Gente, pelo amor de Deus, tá? Só explicando aqui rapidinho. Pedir um parênteses. Ninguém mudou a escrita, tá? Existe algo que se chama Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa. Digita no Google, CPLP, Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa, CPLP. Para quem não sabe, existem 9 países no mundo que falam português, e ainda faz parte desse grupo uma região autônoma da China que se chama Macau. Para quem não sabe, Macau foi colonizada pelos portugueses, por Portugal. Então, existe um grande grupo de chineses que falam português como língua oficial. Você está descobrindo isso agora, provavelmente, tá? Estes países, lá, isso começa lá em 1910, Brasil e Portugal, porque o Brasil era já independente, os outros não, se unem para falar assim, vamos escrever igual?
Aí a galera, aí eles falam, estamos com preguiça de escrever igual, não vamos escrever. 1940, que eu me lembro, 42, não lembro as datas certinhas, tá? Eles se juntam de novo e falam, vamos escrever igual? Aí, não vamos escrever igual. Isso vai indo. 1990, que aí nós temos outros países já emancipados, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, eles vão se reunindo e falam assim, vamos escrever igual, vamos fazer... E quando eu falo comunidades países falantes de língua portuguesa, eles promovem acordos políticos, econômicos, tá? Culturais, e cultural entra na língua portuguesa. Língua faz parte de patrimônio cultural. Esses países, em 1990, se unem, fazem diversos acordos, e um deles é, vamos unificar a língua? Vamos, mas ninguém faz nada naquela época, só fala que vai unificar. Quando eu falo unificar, não é falar igual, é escrever igual, tá? Basta você pegar a língua inglesa pronunciada nos Estados Unidos é diferente da língua inglesa pronunciada na Inglaterra, na Austrália ou em qualquer outro país. A pronúncia nunca vai ser idêntica, mas a escrita é similar. Nem sempre também, porque, por exemplo, você tem color escrito com U e color escrito sem U. Depende se é British English, né, inglês britânico, ou norte-americano, tá? Então, assim, só colocando isso para vocês, que não tem nada a ver com governos, com essas coisas assim, tá? E aí, eles, em 2002 ou 2003, esses países se reúnem de novo, né, e falam assim, bom, vamos promover essa escrita ortográfica idêntica para que a nossa língua, né, é uma tentativa da língua portuguesa ser mais reconhecida culturalmente, tá? Quando eu falo língua portuguesa, não estou falando Brasil, estou falando língua portuguesa de todos os falantes, né? E aí, e também para quem sabe se tornar língua oficial da ONU, para os documentos saírem publicados assim, né? Isso é importante internacionalmente para todos esses países, tá? E aí, em 2010, 2008, na verdade, esses países se reúnem, esses países, quando eu falo desses países, não são os presidentes, né? São as academias de letras desses países se reúnem, corrigem lá, vão mudar isso, vão manter isso, tal, e em 2010 ele é publicado, no Brasil passa a valer a partir de 2010, né, na verdade, período de transição, 2010 a 2016, 2014, o Brasil não deu conta, prorroga até 2016, a partir de 2016 é válido, assim como em Portugal, Moçambique, Angola, que eu me lembro, acho que foi 2018, 19 e tudo mais, tá? Então, assim, a palavra ideia não tem mais acento desde 2008, mas regra, sim, não pode mais escrever com acento desde 2016, no Brasil, tá? Aí cada país foi se adaptando e colocando essas relações. Então, ideia não tem mais acento, ok? Quem decidiu isso? A Academia de Língua de cada país reunida com seus diretores. Então, a Academia Brasileira de Letras com as outras desses países, né? Eu não lembro todos, tá? Quer dizer, nunca... Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe... Não lembro os outros, tá? Peço perdão. Só digitar no Google, tá? Então, ideia é uma palavra que não tem mais acento. Beleza? Ok? Novo acordo ortográfico, tá? Prosseguindo. Ortografia e acentuação aqui, né? Olha lá a questão de crase. Já vou até pôr ali, porque eu não sei se vocês estão vendo que eu estou colocando em vermelho o que é de cada um. Crase, tá? Crase vai cair, crase vai cair, crase vai cair. Estuda crase, crase vai cair. Uma dica, estuda regência junto. Estuda primeiro regência e depois crase. Porque regência também pode cair. A gente vai ver uma questão de regência aqui. Só que para você saber crase, você precisa saber regência, tá? Então, o que é crase? É a junção do a, preposição. Preposição é uma classe gramatical que liga palavras com o a, né, que esse a pode ser um artigo, sabe, quando você fala a menina, né, a professora, né, o artigo, que tem o masculino o menino, o professor, tá? Pode ser o artigo, pode ser o a de aquele, aquela e aquilo, tá? Então, esse azinho aqui, tem como juntar, a gente tem uma questão dessa aqui, pronome demonstrativo, não sei se vai caber. E o a, que é um artigo, mas faz parte do pronome a qual, ou no plural, as quais, tá? Que são pronomes relativos. Ai, porque eu vi que o a preposição pode juntar com aquele, e aí eu acho que o a preposição pode juntar com o a de árvore, nada a ver, não cheira meia, tá? Então, é essa relação que eu tenho que olhar. Esse a preposição, ele vem da palavra que está antes dele. Essa palavra pode ser um verbo, tô dando aula de crase, hein? Nem deveria. Essa palavra é um substantivo, tá? São as classes que podem ser. Pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Então, você precisa saber se essa palavra que está antes do a que você está analisando pede uma preposição.
E esse a da frente tem a ver justamente com as palavras que estão na frente. É um pronome demonstrativo, é um pronome relativo, ou o artigo que acompanha um substantivo feminino. De modo geral, tá? Se for por exemplo, mas na frente tem uma palavra masculina e teve, né, como que fala? Teve o acento, porque tem subentendido uma palavra ali masculina, beleza? Então, olha lá, finalmente decidiram fazer uma viagem a Minas, né? Então, quem faz uma viagem a algum lugar, beleza? Então, ó, fizeram o quê? Uma viagem aonde ou para onde? Poderia ser para Minas, a Minas, certo? Aí você pega a palavra Minas, né? Eu uso o artigo antes de Minas, começa a frase. Ah, Minas é interessante. Ah, Minas Gerais é interessante. Você fala isso? Se você fosse falar, você diria as Minas Gerais é interessante. Só que se você observar na resposta, não tem nenhuma alternativa aqui primeiro com o S no plural, somente na última. Então, ele não colocou as Minas. Então, tá vendo esse tracinho aqui que eu fiz? Eu vou deixar vazio. Eu vou usar símbolo da matemática. Não sei se vocês já estudaram isso em matemática, né? Vou fazer um símbolo da matemática. Ó, isso daqui significa conjunto vazio. Não tem um A aqui. Só tem o A preposição. Tá? Então, volta aqui, ó, só tem esse A aqui. Não tivemos dois As. Então, não temos acento. Já elimina C, A, D e a E. Beleza? O pacote, incluindo hotel e ônibus, poderá ser pago a prazo ou à vista. Gente, simples. Prazo é masculino. Se eu fosse usar um artigo antes, seria o prazo. Certo? Se seria o prazo, e eu fosse juntar uma preposição vindo daqui, seria a mais o, formando ao prazo. Não tem essa opção aqui ao prazo, né? Como não teve o artigo, porque não precisa usar, não é obrigatório usar esse artigo, né? Você não fala poderá ser pago ao prazo, você fala só poderá ser pago a prazo. Então, a gente fica aqui com apenas o a. Ou à vista, né? E aí o à vista, via de regra, a gente usa com acento indicativo de crase, justamente porque é um adjunto adverbial de modo, vai ser pago de que modo? À vista, tá? Vocês encontram isso. Geis, eu já vi a prazo com crase, tá errado? Ah, mas é uma loja famosa, tá errado? Ah, mas tá errado. Beleza? O prazo para adesão termina às 9 horas. Gente, uma dica. Dica. Numeral indicando horas, sempre com acento indicativo de crase. Tanto que se fosse masculino, por exemplo, meio-dia, o prazo para adesão termina ao meio-dia. Né? Se eu tenho preposição a com artigo o, no feminino, 9 horas é feminino, preposição a com artigo, nesse caso, 9 é plural, né? Não é uma, é 9. As. A com as, acento indicativo de crase. Portanto, gabarito, letra A. Beleza? Tentei dar uma aulinha de crase aqui, mas é importante vocês assistirem uma aula completa, ok? O que mais cai? Figuras de linguagem. Gente, outra questão de figura, sim, agora com os nomes. Naquela questão que eu mostrei, era mais sentido literal, né, e figurado, entendendo figuras de linguagem. Aqui tem que saber nome. Então, identifique as figuras de linguagem das frases. Então, você tem a coluna 1 com as figuras e a coluna 2 com as frases, ok? Beleza? Então, você tem ali, ó, ela era esbelta, tal qual sua mãe, né? Você vai ter que colocar, então, ela é esbelta, tal qual sua mãe, o atleta teve cãibra na batata da perna, ela é a melhor tesoura desse salão, minha tia é um anjo para todos nós, né? E aí a gente vai ver qual que se relaciona com o que. Para isso, eu preciso saber os significados. Catacrese é uma metáfora consolidada. Se você quiser, anote, eu não vou escrever. O que é uma metáfora consolidada? E daí, o que é metáfora? Metáfora é uma afirmação ao invés de uma comparação. Então, eu posso falar assim, olha, meu amigo é bravo como um leão. Eu estou fazendo uma comparação. Tira o como, né? Meu amigo é um leão, né? Tira o bravo como um leão, coloca o leão. Meu amigo é um leão. Então, isso que é a metáfora, tá? Meu amigo é um leão. Quando a gente olha, ó, ela era esbelta é alta, tal qual sua mãe. Opa, o que esse tal qual faz? Uma comparação. Eu não falei que ela era sua mãe, eu falei que ela era esbelta, tal qual como sua mãe. Comparação. Beleza? Agora, olha aqui. Minha tia é um anjo. Ela não é um anjo. Minha tia é como se fosse um anjo. Ah, agora eu tenho a metáfora. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá?
Catacrese, uma metáfora consolidada. Você não enxerga que é como, tá? Por exemplo, o atleta teve cãibra na batata da perna. Gente, o nome do treco não é batata da perna, né? Eu não lembro. Panturrilha. Panturrilha. O nome do treco é panturrilha. O atleta teve cãibra na panturrilha. Ao invés de falar ou escrever panturrilha, a gente escreve batata da perna. Ou seja, é uma metáfora, só que ela está tão enraizada, que a gente não enxerga que seria o atleta teve cãibra na panturrilha, como cãibra na batata, né, da perna, que é como se fosse uma batata de comer. Você não está fazendo uma comparação, né? Vou dar um outro exemplo. Quando você vai ao aeroporto, está escrito assim, área de embarque e desembarque. É uma catacrese. Por quê? Porque você não embarca no avião. Você entra no avião. Embarcar é entrar no barco. Nossa, no ônibus também, né? Rodovia, embarque. Porque o primeiro meio de locomoção que existiu foi barco. Embarcar. Agora, a gente não fala em ônibusar, em aviasar. A gente usou um termo de uma outra área e colocou na nossa, né? Nas outras. E tá tudo bem. Isso é catacrese. Outra catacrese. Asa da xícara, coroa do abacaxi, braço do sofá, tá? Tudo isso é catacrese. O sofá não tem braço, mas a gente já aceitou, né? Asa da xícara não tem asa, mas a gente já aceitou. Coroa do abacaxi, a gente já aceitou, tá? Então, claramente aqui, catacrese. E, por fim, metonímia. O que é a metonímia? Ela também é um tipo de metáfora, só que ela costuma trocar a parte pelo todo. Ela é a melhor tesoura do salão. Observe que ela não é uma tesoura, significa que ela é a pessoa que melhor corta no salão. E aí eu troquei a pessoa, ela é a melhor deste salão, ao invés de falar ela é a melhor cabeleireira deste salão, por ela é a melhor tesoura. Eu estou trocando a pessoa pelo objeto que ela usa. Isso que é metonímia, quando você troca uma coisa pela outra, tá? Então, essas são as relações. Não sei qual que é a ordem, 2, 1, 4, 2, 1, 4 aqui. Letra D, tá? Figuras de linguagem. Essas aqui são as figuras que mais aparecem, tanto que eu citei lá no início da aula. Metáfora, catacrese, metonímia, comparação, ironia, que eu falei para vocês, personificação, tá? Então, estudem essas figuras. Próxima questão. Lembra aquela que eu falei de parônimo? Isso daqui é ortografia, tá? Já vou até colocar aqui, ó. É ortografia, escrita correta das palavras. Só que tem a ver com parônimos, que são palavras parecidas na escrita, mas com significados diferentes. E aí também tem a ver com interpretação. Tá? Tem que saber interpretar. Então, observem que eles colocaram 3 frases, 3 orações, e eles pedem para você escolher o vocábulo correto para a escrita, né? Então, identifique a palavra entre parênteses que dá sentido correto às frases abaixo. Ó, apesar de ter infligido ou infringido. E aí entra aquele momento, eu não sei, existe os dois. Lembra que eu falei no início da aula? Você lê, você se informa. Quando você lê e você não sabe o significado, você pesquisa. Gente, a sua língua nativa é a língua portuguesa. Mas eu preciso dominar o inglês também. Mas primeiro, né, se você quer dominar outra língua, você não sabe nem a sua, tá? Então, qual é a diferença de infligido e infringido, né? Infligir é aplicar a lei. Por exemplo, o guarda municipal inflige a lei, ele aplica a lei. Infringido é transgredir a lei, né? A pessoa cometeu deslizes, certo? Então, vamos ler. Apesar de ter infligido várias leis, espera seu julgamento em liberdade. Opa, ele não aplicou várias leis para esperar o julgamento em liberdade. Ele cometeu, né, erros, ou seja, ele transgrediu várias leis para esperar seu julgamento em liberdade. Beleza? Olha lá, o eminente ou iminente professor Augusto encerrou a solenidade ontem. Lembra que eu falei de emergir e tal, né? Eminente é alguém que é superior. Iminente é que está a ponto de acontecer. Então, eu quero falar que o professor que está a ponto de surgir encerrou a solenidade ou que o professor superior encerrou a solenidade? O superior. Beleza? Essa daqui eu adoro, porque o povo estuda e não sabe, né? O último presidente do clube não encerrou seu mandado ou mandato? Vamos lá. Se você vai fazer concurso para guarda municipal, você tem que saber isso. Mandado é ordem, né? Você cumpre um mandado judicial, uma ordem judicial, certo? Já mandato, né? É o tempo que a pessoa recebe autorização
para comandar algo em nome dos outros, de um ou de outros, de outrem, a gente fala, né? Então, por exemplo, o mandato presidencial, o mandato do governador, o mandato do vereador. Então, ó, o último presidente não encerrou o seu mandato até o final, tá? Não é uma ordem judicial, e sim o tempo que ele tinha autorização, que ele provavelmente teve uma votação, que ele tinha autorização para comandar aquilo em nome dos outros, né? De um outro ou de vários outros. Ok? Então, gabarito, não ser infringido, eminente, aqui. Letra C. Isso cai. Isso é ortografia, tá? Ah, mas eu vou ter que decorar. Não, gente, reitero, é ler, é estudar, é se informar. Quanto mais eu leio, mais eu domino, mais eu estudo, né? Palavras como essas daqui vocês encontram em legislação. Às vezes você está lendo a legislação, você nem sabia o significado, então é importante saber, tá? Aqui a gente tem uma questão de regência e crase, lembra que eu falei que ou vem uma questão de regência ou vem uma de concordância, tá? Nessa prova veio uma de regência. O que é regência? É saber se o verbo, eu já falei disso ali na questão de crase, o substantivo, né, o adjetivo ou o advérbio, rege, o que é rege? Pede ou não preposição. Aí tem gente que não sabe o que é preposição, não dá preposição. Preposição é a classe gramatical que liga as palavras. Meu A aqui ficou horroroso, tá? Eu escrevi rápido, beleza? Então, olha lá, prefiro carne do que massa. Ele está perguntando a questão que está de acordo com a regra gramatical. Agora já é hora dele mudar de vida. Maria sempre foi amorosa, meu pai. Ela sempre comparece àqueles debates. Jesus perdoou. Tem gente que leu as 5 e falou assim, meu Deus, para mim estão todas corretas. Não. Prefiro carne a massa. Não existe prefiro isso do que aquilo. Ah, mas todo mundo fala errado. Ah, mas eu já vi, inclusive, uma informação, eu já vi escrito assim na lei, né? Caso o remetente prefira isso do que aquilo, tá errado. Jesus, você está me dizendo que tem erro de português em lei? Tem, bastante, tá? Cuidado, beleza? Não deveria ter, mas tem. Geralmente, todas as hierarquias ali, então, por exemplo, vamos pensar em legislativo, tá, gente? Vereadores, Câmara dos Vereadores, né, âmbito municipal, estadual, Câmara dos Deputados, federal, que é o Congresso Nacional, né, Senado e Câmara dos Deputados federais, eles têm o cargo, tá, é concurso público de revisor de texto, ou seja, a lei aprovada, tem que alguém, por exemplo, formado em letras, revisar lá. Só que eles têm mais lei aprovada, um número pequeno de revisores de texto, então às vezes passam erros, tá? Não dá tempo da lei ser revisada. Beleza? Então, prefiro carne a massa, eu não prefiro do que, é sempre a, ok? Já é hora dele mudar de vida. Aqui nós temos um erro, por quê? Quem que vai mudar de vida? Ele. Ele é o sujeito do verbo mudar. E aí você não pode juntar, quando você tem um termo que é o sujeito, ele não pode ter uma preposição acoplada a ele. Então, o correto aqui já é hora de ele mudar de vida, porque o ele é o sujeito, não pode estar acoplado a uma preposição. Existe uma regra básica de sujeito que não existe sujeito preposicionado, ou seja, preposição acoplada a ele. Beleza? Maria sempre foi amorosa a meu pai. Não. Olha lá, quem é amoroso, então quem prefere, prefere a, né? Aqui. Na de baixo, na C, Maria sempre foi amorosa com meu pai, e não a meu pai. Beleza? Ele rege a preposição com, e não a preposição a. Certo? D, ele sempre comparece. Quem comparece, comparece a algo, né? Ou a algum lugar. A preposição mais aqueles. Vou fazer assim, né? Aqueles. A preposição com a de aqueles, que tinha que ter aqui? Acento indicativo de crase. Tá? Acabei de listar no exercício anterior que isso existe. Letra E, correta. Jesus fez o quê? Perdoou. Acabou. Acabou. Pode ser que Jesus perdoou a alguém? Pode. Jesus perdoou aos discípulos. Beleza. Não apareceu escrito, não é obrigatório, tá lindo, perfeito, maravilhoso, fechou. Tá? E por fim, gente, pra gente encerrar essa videoaula aqui, né, que eu acabei... O Marcos fala, gente, faz uma aula de 1 horinha lá, falando com que a boca eu não aguento, eu falo mais, tá? Uso dos pronomes, lembra que eu falei que sempre aparece o uso dos pronomes? Tá? Então, estudo os pronomes. Gente, de preferência, assim, acho que o mais importante... Tá? Vamos listar os 3 pronomes mais importantes, porque são vários pronomes, né? Os pronomes pessoais, tá? Tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos. São os que mais aparecem em qualquer banca, né? E também não vai caber tivos,
tá? Mas existem mais pronomes. O total de pronomes são 7, só para vocês saberem, tá? Então, vamos lá. Aos domingos, ele almoça, correto? Ele é o sujeito, ele almoça com nós todos, correto? Quando você tem, né, um vocábulo, por exemplo, você não vai poder escrever, ele almoça conosco todos. Não faz sentido, porque você tem o todos aqui. Se eu não tivesse o todos, aí seria ele almoça conosco, tá? Aí estaria correto, ele almoça conosco. Ele almoça com nós, não existe. Agora, ele almoça com nós todos, ele almoça com nós alunos, aí, ok. Tendo um termo na frente do nós, separa-se o com nós. Não tendo um termo na frente do nós, escreve-se conosco, tá? Nesse caso aqui está corretíssimo. 2, essa aqui é fácil, né? Este presente é para eu, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Maria José. Esse presente é para mim, tá? Não é para eu, ok? Fitaram-se, esse se é a si mesmos, um buscando no outro, né, o amor sereno, um buscando o outro, mas fitaram-se, olharam um para o outro, olharam para si mesmos. Esse se está correto, porque tem a ver um com o outro aqui, beleza? Então, correta também a 3, tá? Gabarito, letra C. Gente, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então, assim, não é uma banca muito difícil, se vocês focarem naquilo que mais aparece, né, vocês vão conseguir em 2 meses aí resolver a prova tranquilamente, tá? Estudem os conteúdos que eu falei para vocês que mais aparecem, e assim, a melhor forma de estudar, além de assistir as aulas da plataforma, é buscar informações na internet e principalmente resolver exercícios. Resolva exercícios. Vocês têm que colocar na semana de vocês aí, no cronograma de estudo de vocês, uma bateria de exercício de português toda semana, pelo menos 10 questões, tá? Usem as plataformas que existem aí, PCI Concursos, né, que tem as provas, Q Concursos, Tec Concursos, existem vários, tá? Usem isso a seu favor e resolvam questões dessa prova, ok? Espero ter contribuído aí com as suas dúvidas sobre a banca FEPASE, como que aparece a língua portuguesa. Desejo bons estudos para vocês e nos vemos aí fazendo análise, de quem sabe, de uma próxima banca para a plataforma MGL Concursos, ok? Muito obrigada até aqui, bons estudos, boa aprovação e até mais, gente. Tchau, tchau.